Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos aí continuando então nosso projeto. Hoje nós vamos fazer um acabamento aqui. Nós temos que mexer, em- importar, né, uma fonte. Isso aqui é uma fonte externa, que eu já vou mostrar para vocês. E o ícone, né, que a gente tem usado um símbolo, tá? Para vocês verem aqui, se eu for no nosso layout, né, e eu clicar aqui na escrita, né? Então tem aqui a informação dele, né? E aí se eu clicar aqui nele, ele me dá a informação, tá vendo? Eu estou usando uma fonte chamada Jost. Não, não é aquela fonte padrão que vem no sistema, tá? Então eu preciso importar esta fonte para que a gente possa estar trabalhando, tá ok? Então esse é um detalhe, tá? Que a gente precisa estar fazendo. Eu preciso abrir o meu celular aqui. Deixa eu. Telinha do meu celular para poder mostrar. Né, como a gente tem feito. Deixa eu ajustar aqui o tamanho. Ok? Bom, então vamos para o nosso código, né? O que que nós vamos mexer aqui hoje? Então vamos lá. Nós precisamos fazer aquele ajuste. Então, para fazer aquele ajuste, a gente tem que trazer a fonte externa, tá? No caso, são duas coisas, né? O ícone do botão, que se vocês lembrarem, a gente fez esse botão como um componente. Mas tem um detalhe muito interessante que a gente tem que analisar aqui também, é que o que acontece? Este botão, ele é praticamente único, né? Deixa eu tirar aqui o zoom. Ó, todos os outros botões que nós vamos estar usando, eles têm um tamanho parecido, tá vendo? Ó? Muda alguma coisa, mas é dentro de um componente, nós vamos ver isso. Então, o que acontece? Tá vendo? A gente for aqui embaixo, aqui não tem botão. Então, o que acontece aqui? Esse botão é praticamente único. Então, perde o sentido de criação de componentes. Nós aprendemos a fazer isso, nós vamos usar, mas para esse botão ele perde sentido. Então, o que que nós vamos estar fazendo agora? Então, é, nós vamos transformar em ícone, mas esse botão ele vai voltar ao padrão que nós estávamos utilizando lá no da primeira vez, tá? Então vejam, nós vamos colocar o botão aqui de volta, e não como esse elemento aqui, tá? Então ele vai voltar a ser um botão inserido, né, pelo código, ok? Porque ele é único, então ele vai ficar nessa tela. Então essa é a primeira coisa, eu vou tirar lá aquele import e tirar o button, ok? E aí o que que nós vamos fazer, né? Nós vamos voltar àquela programação que nós já tínhamos. Que é o Touch Opacity, que nós já temos lá, né? Nós já tínhamos isso. Está dando erro porque eu não tenho fechamento aqui ainda. Se vocês lembrarem, aqui dentro a gente tinha um teste, que a gente estava pondo a barrinha. E aqui tem um fechamento. Tá, essa aqui era a situação anterior.
e, né, aqui volta o nosso botão que nós temos aqui. A gente pode até usar. Vou trazer aqui, né? Eu não vou apagar aquele botão porque depois nós vamos adaptar porque a gente vai acabar utilizando, tá? Bom, eu não rodei, né? Então, deixa eu abrir aqui o terminal. Lembrando, né? Um Expo Start para rodar a aplicação. Deixa eu fazer aqui, vou. Lembrando, né? Tudo que a gente já viu na aula passada, tô. Ok? Tá, o elemento aqui. Vamos arrumar. Salvei. O... Eu queria, teria um estilo, né? Só para a gente voltar ao que a gente tinha anteriormente, né? Styles. Ponto, botão teste. Aí eu tenho isso aqui, ok? Beleza. Por que que a gente voltou à situação? De novo, não é um botão único, ok? Tá dando, tá vermelhinho aqui porque tá com erro aqui, tá? Depois a gente vai ver, a gente já vai trocar isso para um ícone. Então, ele não é um botão único. Como ele não é um botão único, não tem por que a gente criar como componente. A gente aprendeu, depois a gente vai usar isso para criar aquele botão geral, tá? A gente vai modificar. Então, por enquanto, é isso aqui. Agora, o que que vai acontecer? Eu preciso trocar isso aqui por um ícone, porque isso aqui na verdade é um ícone. E como eu trabalho com ícone, tá? A gente tem dentro do Expo, tem uma opção. Vou pegar aqui o meu painel. Eu tenho aqui uma opção de fazer uma instalação de um suporte para vetores, tá? Para ícones. Então, expo install arroba expo vetor traço íconos, ok? Dou enter, ele vai instalar um pacote de vetores. Opa, digitei errado aqui. Vector. Vector. O que um C não faz. Então ele vai instalar. Aí eu vou ter um componente, está instalado, tá vendo? Agora eu tenho um componente de ícones que eu posso utilizar. Aí deixa eu mostrar aqui, tá? Esse componente, ele é aqui, ó, Expo Vector Icons. A gente tem
né, na documentação do Expo. E se você clicar aqui, ele vai mostrar os ícones que você tem. Tá? A gente vai usar os ícones do em tipo. Ele tem vários, tá? Ele tem o anti-design, em tipo, Evil Icons, cada um fonte Handsome, fonte Handsome 5, cada um tem um conjunto de ícones, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui fonte Handsome 5, vou tirar o empty aqui. Aí ele mostra, tá vendo? Olha lá, ícones do Angular, da Apple, tá vendo? Então tem vários ícones. E aí é uma quantidade grande, você pode depois aí, vamos dizer assim, aspas, perder seu tempo aí dando uma olhadinha, dando uma analisada, escolhendo. Então tem muita coisa, muito ícone disponível, tá vendo? Tá? E aí você tem muita opção. A gente vai usar o Intiplo, tá? Vou tirar aqui. Então é desse cara aqui que nós vamos usar, tá? O, o, o ícone é das setinhas, tá lá para baixo. Bom, aqui, Chevron, né? Essa aqui que nós vamos estar usando. Tem a Twin High e tem a Chevron High, que é um pouco mais grossa, tá? E aí a gente vê qual que é. Ah, tem Small, tá vendo? A Chevron High é um pouco mais grossa. Eu acredito que essa seja melhor, que a outra acho que vai ficar muito fininha, ok? Bom, como que eu uso isso aqui dentro, né? Então eu trouxe, perfeito. Então eu tenho que, tudo que a gente está fazendo, como a gente já viu, eu tenho que importar, tá? Um negócio interessante que a gente pode estar fazendo, quando você começa a importar, não ficar muito grande, né? A gente começa a importar, 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 começa a ficar muito grande. A gente pode acertar as informações assim. Traz, traz. Fica mais claro, né? A gente está vendo que se começar a importar muita coisa, vai ficar muito grande a linha. Bom, então como que eu vou importar o ícone? Import. Eu quero aquele modelo, então eu dou 20, ok, from, abro aspas, arroba, expo, já apareceu aqui, expo, vector icons, tá? Ponto e vírgula. Então ele já disponibiliza para mim aqueles ícones, tá? E aí o que que eu vou fazer? Mesmo esquema. Aí aqui, vamos tirar, vai virar o Entity, ok? Ele é um elemento único, não tem fechamento. E aí a gente vai por algumas propriedades. Mesmo esquema, né? Mais de uma propriedade, a gente trabalha aqui. Então eu vou primeiro a propriedade name, que é o nome do ícone que eu vou usar, tá? E aí a gente pode usar o... E ele já vai aparecendo, tá lá, ó, Chevron High, que ele é um pouquinho mais grosso, tá? E nós vamos dar um estilo para ele. Style, styles, ponto, button, icon, que a gente ainda não tem, nós vamos criar. A gente tem um botão teste, né? Ok? Então nós vamos voltar lá. Então o botão teste, ele vai deixar de existir, nós não vamos precisar dele, tá? Na verdade vai ser bem parecido o que eu vou fazer, então eu vou só mudar.
bottom icon, só para ficar, né? Não é um texto mais. Tamanho, eu acho que 22 vai ser melhor. Tá? E aí, vamos lá, tá aqui. Já atualizado. Ok? Perfeito? Então, agora eu tenho o meu botão com um ícone, não é mais o caractere, né? Perfeito. Bom, e agora? Bom, eu estou usando uma fonte lá. Então, eu tenho que trazer essa fonte para que eu possa estar trabalhando. A fonte é lá do Google Fontes. Tá? E é o mesmo esquema. Eu vou trazer essa fonte para cá. Tá? Deixa eu dar um clear aqui. Então, Expo install. Ele também tem um elemento para fazer isso. É o Expo traço fonte. E eu vou trazer o arroba expo traço Google traço fontes barra. Aí o nome é o nome da fonte. A gente viu lá, era o Just, né? Vamos aqui. Aqui eu estou no Google Fontes, né? Eu já tinha. Esse aqui é o padrão. Aí eu fiz aqui uma pesquisa, Just. Olha lá, essa é a fonte. Então é esse nome que eu vou colocar lá. Tá? Então, barra Just, que é a fonte que eu quero trazer. Tá? Então, lembrando, expo install, expo traço fonte, arroba expo Google traço fontes barra Just. Um Enter. Mesmo esquema, ele vai trazer, vai fazer toda a instalação, tá pronto a fonte para que eu possa utilizar, tá? E aí nós vamos aqui, bom, beleza. Só que eu quero, até pelo nosso site, nós vamos estar usando isso em todo a app. Para que eu possa utilizar isso em toda a app, a documentação recomenda que você faça a importação dele na raiz. Bom, a raiz está aqui. E quem que está na raiz? O meu app TSX, que a gente só mexeu uma vez, chamando o nosso welcome, que é a página inicial. O ideal seria fazer aqui a importação da fonte, ok? E nós vamos então fazer isso, tá? Então, aqui, ok? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pôr um import. É mais de uma, tá? Então, eu vou pôr aqui. Mesmo esquema lá. Use fontes para permitir o trabalho, o uso de fontes externas. Aí eu just deixa eu já indicar da onde eu vou trazer, porque daí ele já traz para a gente as fontes. Quer ver? Ó? From arroba exos.just. Beleza. E aí aqui ele já traz para mim todos os tamanhos do just, tá? Quando eu já indiquei tá onde eu estou trazendo, que foi aquele que eu importei. A gente só vai usar o regular, a 400 regular, que é a fonte normal, tá? E uma um pouquinho mais forte, que é a 600 semi-bold, tá? São essas duas aqui que a gente vai estar trabalhando. Perfeito, estou importando, né? Então tá na raiz, ok. Só que aí agora eu preciso avisar que eu vou usar, tá? Então aqui
eu crio uma variável, né? Então, um const. Ele é um vetor, porque são mais de uma fonte, então fontes loaded, né? Fontes carregadas, igual a quem? Use fonts, lembra? Nós criamos lá. Ele é uma funçãozinha, né? Que a gente aqui vai passar as informações. Quem que eu vou carregar? O just regular, vírgula, o just semibold. Tá? Tem 2 pontos. Ok? Só que aqui agora tem um detalhe. Eu quero carregar a fonte. Lembra, a gente está no celular, pode ter problema, um atraso. É uma fonte, ele vai vir externo. Então pode dar uma demora. Eu, eu quero ter certeza que a fonte esteja carregada antes de abrir a tela de welcome. Então, o que acontece? Eu tenho um recurso que eu vou utilizar aqui agora, que ele mantém aquela telinha de carga, a tela inicial de carga, até que a fonte seja carregada. Tá? Então, eu preciso importar um outro elemento aqui. Tá? Então, import app loading from expo app loading. Ó, preciso instalar ele também. Então, expo install expo app loading. Então, esse cara aqui ele vai fazer com que eu consiga fazer aquela tela de start ficar um pouco mais de tempo. Tá? Mesmo esquema. Carregado. Ok. Está atualizado. E aí, o que que eu vou fazer? Tá? Ah, if fontes load daquele que eu criei lá em cima. Então, o not, né? Lembrando, ó lá, de lógica. Se a fonte não foi carregada, ou seja, eu ainda não tenho a fonte, o que que eu quero que aconteça? Você vai me dar um return, não preciso nem abrir a coisa, é só o app loading, ou seja, ele vai manter a tela de start, aquela telinha inicial. Quando a fonte for carregada, aí ele chama a tela do welcome, tá? É isso aqui que a gente está fazendo. Beleza? Então, basicamente ele vai dar esse start, vai dar esse período aí para fazer a carga. Deixa eu pôr aqui. Não sei se eu vou conseguir disparar aqui ao mesmo tempo, só para vocês poderem ver. É que aqui eu não consigo. Deixa eu fazer uma coisa. Tirar o meu que é o abo terminal.
e dou o R de reload. Vamos lá. Telinha de início. Enquanto ele vai carregar a fonte, ele aguarda, tá vendo? Então ele ficou um pouquinho mais de tempo que ele precisou carregar a fonte. Aí ele entra. Então é esse o efeito ali, ok? Bom, detalhe agora. Para que eu possa usar a fonte de várias formas e estar trabalhando, para não ter que ficar fazendo a importação da forma como a gente faz, ficar tendo que dar mais trabalho, a gente vai fazer igual nós estamos fazendo com as cores. Lembra que a gente fez isso aqui, ó, os colors? Só que esse eu dei pronto, então agora nós vamos criar. O que que eu vou criar? Eu vou criar um arquivo de fonte, tá? Eu vou criar um arquivo de fontes. Então, esse arquivo de fontes, a gente vai aqui na pastinha Style, vou dar um novo. Opa, tá no lugar errado. Agora sim, na pastinha Style, vou criar aqui um fontes.ts, ok? E aí aqui no fontes.ts a gente vai pôr um export default. E aí a gente vai criar os nossos nomes para a fonte, tá? O heading, que é o nosso cabeçalho, eu vou usar a just 600 semi bold ou bold, tá? Eu escrevi, mas você pode vir aqui, né? A gente tem ele preparado aqui. E opa, não é. Aqui. E copiar. Eu vou pegar outra agora, copiar. Copiei, né? Isso aqui não precisa. E aí aqui o que acontece? Teste, quando a gente usar o teste, ele vai usar a regular, está entre aspas, né? E eu vou ter um outro que é o complement. Vai mudar tamanho, tá? Mas é a mesma fonte, é a regular. O ponto e vírgula aqui. Perfeito. Isso aqui nós vamos estar usando, nós vamos estar importando para a gente poder estar utilizando, tá? Bom, e agora? Agora nós vamos voltar para o nosso telinha de welcome. Eu tenho que importar a fonte do mesmo jeito que eu importei as cores. Import fontes from style barra fontes. Ok? E aí o que que vai alterar aqui, tá? Nós vamos lá no nosso estilo, no title, né? Que a gente tem aqui, e a gente vai pôr fonte family. Quem que é o nosso fonte family? Fontes.hiding. Faltou uma vírgula aqui em cima, tá? E aí é o seguinte, eu tenho um detalhe. Vamos olhar aqui, aqui, aqui. Ele tem uma fonte de tamanho 32 e o line high de 38. É essa a informação que está aqui. Então eu volto, eu tenho font size 32, vírgula, line high 38, tá? Se eu atualizar, ok? Já estou usando a nova fonte, tá? Eu acho que sim, né? Eu precisei, meus testes, eu precisei reinicializar, tá?
Então, vamos fazer. Eu vou dar um Ctrl C, vou parar, fechar o Expo, tá? E dar um Expo Start de novo. Ele vai mudar aqui. Ok. Por que isso? Nos testes que eu fiz, ele não pegou a fonte direito porque ele não carregou, tá? Então, para evitar isso, eu vou fazer de novo. Tá lá carregando. Ok? Perfeito. Então, vamos lá continuar com a nossa programação. Bom, o que mais? O subtítulo está aqui. Vamos lá olhar o nosso subtítulo. Ele é um texto de 17 com line height de 25, tá? Então vamos lá. Então o subtítulo é 17, ok? Eu tenho um line high de 25 e opa, fiz coisa errada aqui. E vírgula. Font family. Vai ser fonts. Aí aqui é o teste. Ok? Atualizei. Ó. Houve uma mudança. Ok? E aí, se a gente for olhar também no nosso esboço, ele tá assim. Opa, lambar não, né? Lembrar. Tá assim. Não esqueça de regar suas suas. Aí aqui tem uma quebra, a gente já usou isso. Barra N. Vou fazer aqui só para questão de manter. E aí entra aqui. Nós. Tá? Então ficou dessa forma. Vamos confirmar. Ó, você sempre que precisar. Ok? Então a quebra é só naquela ali. Tá? Então, ok? Então agora a gente está seguindo o nosso padrão ali. Tá? Perfeito? Bom, vamos lá. Vamos caminhando. O que mais? Bom, a, a imagem, né? Aqui a minha tá certa, não sei como aparece na tela de vocês. Mas pode acontecer dela estar um pouco maior do que, por exemplo, parece que na minha, né? A minha tá bem organizadinha aí. Mas às vezes tem a ver com a versão do, do teu Android, etc. Então tem uma forma de você deixar ela dentro do container que ela está situada. Então é uma propriedade, tá? É a resize mode container.
que ela vai ficar restrita ao tamanho do ambiente. A minha, ela está se ajustando, mas eu acredito que é por causa da minha versão do Android, tá? Então, pode ser que a sua esteja alguma diferença, então isso faz com que ela ajuste ao tamanho. Então, já é uma outro recurso. A, a opacidade a gente já comentou após a aula anterior, nós vamos manter, né? Então, deixa eu dar só uma passada para a gente ah, adotar aqui. Bom, eu vou colocar um outro recurso agora. Em que sentido? Para a gente finalizar essa, essa, essa tela aqui, tá? Ah, ah, eu fixei a imagem também. Então agora, o que que vai acontecer? Aqui a minha tá legal, mas eu não sei qual vai ser a resolução, como vai estar, então o que que eu vou fazer? Eu não vou fixar ela, eu vou fazer uma outra opção aqui. Eu vou importar o- um, um cara aqui do Native, que é o Dimensions, tá? Então a gente já está com o View, Teste, Style Sheet Image, Touch Opacity. Então eu vou trazer aqui o Dimension, ok? Dá erro, porque eu deixei sem espaço aqui. E aí eu vou usar isso para dimensionar a minha imagem, tá? Então o que que eu vou pôr? Eu vou pôr o dimension.get window. Então ele pega o tamanho da tela e, né, a largura da tela e eu vou usar 70% dela, ok? Então basicamente eu estou falando para ele o quê? Para ele deixar a altura da minha imagem com 70% da largura da tela disponível. E aí a largura da minha imagem ele ajusta em função da altura. Isso faz com que ela fique correta, tá? Dependendo da resolução da tela do teu celular, quando a gente pôs o Contém aqui no Resize Mode, pode ser que ela tenha estourado na lateral. Então isso vai fazer com que ela volte ao normal. Na minha não, na minha acaba não dando muita alteração. Tá praticamente se olhar visualmente, pelo menos eu não percebi nada. Mas pode ser por causa novamente da versão do Android que está instalado, tá ok? Então, com isso a gente ajusta toda a nossa situação. Agora, tem um detalhezinho, eu já tinha comentado isso com vocês, só que a gente vai fazer esse recurso em função. A gente está criando uma aplicação que vai ser para rodar em qualquer coisa, né, em qualquer smartphone. E se eu estiver usando um iOS, eu posso ter problema com aquela ideia da área que eu comentei com vocês. Então, independente de qualquer coisa, nós vamos aqui usar o Safe, que eu já tinha comentado com vocês da outra vez, o Safe Area View, tá? Para se a pessoa estiver utilizando um iOS, a gente já vai estar prevenindo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o Safe View aqui, tá? Ele vai envolver tudo. Aí deixa eu ajustar aqui. Então tudo aqui que eu fiz, eu vou jogar aqui para dentro. Ele vai envolver tudo. O container eu vou pôr nele. Então ele vai ter o style container. E aqui vai ser content.
ok? E aí nós vamos ajustar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar no container só vou pôr aqui o content. Content. Response. Basicamente, ele vai pôr tudo aqui, tá? Então, ó. Ai, Ctrl Z. Ctrl C. Ó, ele vai ter o flex 1. Ele vai ter o justify content. Eu vou trocar o space between por space around. Tá, vou usar o space around. Nós vamos manter o align items. O margin top nós vamos tirar. E vamos pôr um padding horizontal de 20 pixels, tá? E no container nós vamos só deixar o flexbox, tá? Dá uma pequena, ele subiu um pouquinho aqui, só, dentro do que estava antes. Mas o que acontece? Eu poderia até manter margem, que é o que estava distanciando e tal, mas aqui ele vai estar preparado numa situação que se a pessoa for rodar no iOS. A gente tinha feito, eu tinha montado aqui, só que para Android tudo tranquilo, mas no iOS podia dar problema. Com o Safe Area View, eu já evito esse problema. Então a gente vai começar a adotar esse padrão nas outras telas também, tá? Para o Android não vai acontecer nada. Ele é só um view antes, você dá flex, ele mantém e eu ajusto no meu content, como eu fiz aqui, tá? E então nós já estamos aqui, a primeira tela, né, tá terminada. Por enquanto nós não estamos fazendo o comando, né, porque eu teria que apertar o botãozinho aqui para ir para a próxima. Mas por enquanto nós não vamos fazer essa programação ainda, nós vamos criar as telas, tá? Então a próxima tela que nós vamos criar é essa aqui, ok? Nós vamos para essa tela aqui, tá? Então, como nós vamos fazer, né? Vamos lá nós vamos criar em pages. Então ela vai estar aqui, uma nova. Vai ser o user identification. .tsx, né, a identificação do usuário. E aí nós vamos fazer a importação padrão aqui, né? Import React from React import from React Native. Quem que eu vou importar aqui, né? Já vamos trazer o padrão. O style sheet. Como eu falei que a gente vai usar o safety area view. O view. Teste a gente vai ter.
Por enquanto, vamos deixar esses são os mais comuns. Ah, nós vamos à cor, então import. Vou dar uma de preguiçoso. Vamos lá. Import colors, import fontes. Tá, nós não temos ícones. Ok. Import fontes. E aí nós vamos começar a criar. Para que eu possa visualizar, tá? Como eu falei, não vou criar o botãozinho, então nesse momento, para a gente poder visualizar, a gente vai fazer a seguinte mudança. Nós vamos lá na página principal. Vou dar aqui um import user identification from o que? Ponto barra src pages barra user identification, tá? Só para tirar o erro lá, vamos pôr aqui export export function user identification, que vai ter um return oh, esse aqui não tem. Salvei. Beleza? Daí não deu erro, faltava o funcional. Aí o que acontece aqui? Nós vamos pôr como um comentário, porque a welcome vai voltar, né? E a gente joga o user identification aqui, ok? O que vai acontecer? Ele vai trazer a outra tela, que não tem nada, né? Vai dar um erro porque eu não tenho nada aqui no return dela, tá? Nós vamos estar programando aqui agora, ok? A gente já programa alguma coisinha, ele já vai parar o erro. Vamos lá, né? Seguindo o padrão, né? Safe view style styles container. Ó, vamos lá no nosso welcome. Pega aqui. Content styles, né? Button, images, sai fora. Subtítulo, título. Acho que título acho que a gente vai manter, subtítulo acho que não vai ter. Nós deixa ali, depois a gente vê lá, para não aproveitar para não ter que. Aí usando aquele mesmo esquema, né? Opa, o view com V maiúsculo, view
style, uh, styles.content, que a gente já utilizou. Não? Então vamos lá. Pronto. Se eu salvar, eu acredito que está carregando. Eita. Tá baixando aqui um monte de coisa. É isso aí. Resetou, beleza. Não tem nada, óbvio, não fiz nada, então tela branca. Certo? Perfeito. Bom, o que que nós temos? Vamos lá. Nós temos um emoji, um texto, uma, um input e um botão. Então vamos criar tudo isso. O emoji, nós precisamos de uma extensão, tá? Se vocês procurarem aqui, emoji, eu instalei essa aqui, tá? Eu dei uma procurada, o pessoal então estava aqui mais bem votado, tá? Emoji snippets, para poder pôr a telinha de emoji, o símbolozinho de emoji. Então instalem esse componente, tá? Depois de instalado, é tranquilo. Aí a gente vai usar. Então o que que eu vou fazer? Dentro desse meu view, dessa tela geral, eu vou ter um formulário, tá? É um form, eu chamo de formulário porque eu tenho uma entrada de texto. Então eu vou compactar isso também, tá? Então eu vou pôr um outro view. Lembra aquele, a gente já passou por isso naqueles esquemas de divs no HTML, tá? Aqui vai a mesmo esquema, a mesma ideia. Styles, aqui ainda não criei, então a gente vai, eu não vou salvar para não dar erro. Formulário. Dentro dele eu vou criar o meu emoji, vai ser dentro de um teste. Teste, style, do tipo styles.emoji. Aqui é um emoji que nós vamos estar fazendo. Aí aqui instalou aquela extensão, você vai dar 2 pontos, ele já aparece os emojis, tá vendo? Ó? Daí é um smiley, smiley, aí tem vários ali. A gente vai usar esse carinha aqui, ok? Feito isso, vamos para a linha de baixo, tem um texto. Teste, o T maiúsculo, teste. Já vamos pôr o style dele aqui. O style. Esse, ele vai seguir o padrão do título, tá? Styles. Que eu andei olhando lá, o mesmo padrão, mas a gente já vai lá e olha. É como podemos. Aí aqui ele tem uma quebra, tá? Opa, chamar você, ok? Esse é o texto, tá? Perfeito? Salvei. Ai, vai dar. Ah, não deu. Achei que ia dar por causa do coisa. Como podemos chamar você, ok? E aí vamos lá conferir. O, o título, se a gente for olhar no formulário, ele é 24, tá? O line high dele é 32, ok? O resto se mantém. Salvei.
Então, ele diminui um pouquinho aqui, tá? Perfeito. Aí, ah, vamos fazendo uma ordem. Depois do content, eu vou pôr o form, vírgula. Como a gente vai ter o formulário, vai ter algumas coisas aqui, eu vou estabelecer o seguinte. Que eu quero que ele ocupe 100%. Aqui ele sempre espera um número, tá? Como eu estou falando em percentual, então ele tem que, faltou uma vírgula, ele tem que ser entre aspas, tá? Então 100%. O meu content eu também vou fixar ele em 100%, tá? Align Item Center. Aqui o Justify Content, a gente vai usar o space between, tá? O padding horizontal a gente vai por 5, é o que muda. E aí no form, mesma coisa, tá? Flex 1, justify content center, padding horizontal vamos lá, ele dá uns espaços aqui, tá? Então ele não está encostando, então ele tem um padding aqui horizontal de 50, tá? Align itens dele é center. E eu também quero que ele ocupe 100% do espaço disponível, ok? Na sequência, vamos pegar, vem o emoji, faltou 2 pontos. O emoji ele vai ter um font size de 36, é o tamanho que está lá, ok? Então nós vamos ter por enquanto isso aqui, tá? Perfeito. Não tem subtítulo, então já vamos apagar aqui o subtítulo. Não existe subtítulo. E aí o que acontece? Eu tenho um elemento de entrada de texto, né? Se a gente for olhar lá. E o elemento de entrada de texto é um teste input. Então a gente já tem o teste, input, ok? Então é uma entrada de texto aqui. Aí nós vamos colocar o nosso teste input aqui, tá? Teste maiúsculo, teste input. Ele vai ter um estilo, style, styles.input. Aqui, desculpa. Ele. Ok.
E aí nós vamos criar o estilo dele. Bom, ele é um risquinho, vocês observaram, né? Vamos lá, tô falando, mas vamos lá. É um risquinho, ok? Olha lá, é um risco. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pôr um border bottom width, tamanho da borda de baixo, de 1. Nós vamos pôr a cor border color de colors. Vamos usar o gray. A cor, vamos usar a cor de cabeçalho, o heading. O tamanho é font size 17, tá? Vai ser o normal, o regular, né? Então, o font family vai ser fonts.teste. Eu também quero que ele ocupe 100% do espaço, tá? Ele ocupar tudo. Ele tem que dar um afastamento do, do texto, né, de chamada. Então eu vou pôr uma margem top de 50. Vou dar um padding vertical de 10. Isso aqui vai ser necessário quando a gente pôr aquele texto, né? Que ele tem um texto que ele aparece lá. Digite seu nome, né? Teste align. Center. Então eu tenho isso aqui. Não sei se dá pra vocês verem, tá fraquinho, mas é um risco. Ok? Então, perfeito. E agora? Agora, eu quero que apareça o texto, né? Que está lá, digite um nome. Então, ele é uma propriedade. Então, seguindo aquela regrinha que a gente tem usado. É placeholder. Digite um nome. Ok? Oh. Aqui é minúsculo. Olha lá, digite um nome. Ok? Então, já está começando a tomar forma lá do que a gente precisa. O que que falta? O botão. Só que o que acontece? Esse botão já é um botão que ó lá, vai ter o mesmo formato em vários lugares, tá? Mesmo botão. Então, esse aqui sim vale a pena criar ele como componente, né? Componentização. Então, nós vamos aproveitar aquele que nós já fizemos, tá? Lembra? Eu falei, a gente criou, eu mudei, mas a gente manteve. Então, nós vamos modificar aquele botão que a gente tinha criado, tá?
Então vamos lá no botão. Tá aqui. O que vai mudar, né? Vamos só ajustar aqui dentro do que a gente está usando. Touch OPS tem, o teste tem. Touch Properties nós já tínhamos criado, a gente já viu tudo isso na aula passada, né? Para fazer aquela parte de propriedade, nós vamos estar usando a mesma coisa. Perfeito. A importação das cores e vamos importar as fontes também. Vamos pegar daqui. Vamos importar as fontes também. Perfeito. Propriedade, tal. Então, teste. Então, o que a gente vai mudar aqui? Então, tamanho. Eu vou falar que eu quero que ele ocupe 100% do espaço que está disponível. Nós não vamos estabelecer tamanhos. Então, por exemplo, aqui eu tinha ajustado margem button 30. Esse tipo de posicionamento eu não vou pôr, ele tem que ser geral. Então ele tem o tamanho, a altura, tudo bem, de 56, é tudo centralizado, a cor de fundo verde. Só que eu quero que ele ocupe o quê? 100% do espaço que sobrar. É isso que eu estou indicando para ele. E o espaço que sobrar eu vou determinar depois na tela em que eu estiver trabalhando, tá ok? O texto, a cor é branca, a fonte não é 24, isso aqui era que a gente estava fazendo aquele do símbolo. Então ela vai ser 16. E a fonte family vai ser fonts.writing, tá? Então é isso aqui que vai mudar. A gente já tinha já feito, então a gente já tem o botão criado, né? Ah, e a gente deixa da forma preparado para se tiver mais coisas. Vamos salvar isso aqui. E aí nós vamos lá, né? No nosso usuário e vamos importar o botão, tá? Então, import button from componentes barra button. Ok? Perfeito. Daí o que nós vamos fazer? Nós vamos lá embaixo, nós vamos pôr ele logo depois do input, tá? Então, para ele não ficar solto, lembra a área, de que tamanho, que posição que ele vai ficar, a gente vai pôr um view, um styles, vamos chamar de footer, meio que para padronizar posteriormente, porque lá nos outros ele vai estar meio que num rodapé mesmo. E aqui entra o button, título, confirmar. Feito. E vamos lá, escrever o footer, né? Depois do input, vírgula, footer, dois pontos, with 100% do que está disponível. Oh, faltou, ó. 100% do que é disponível. Eu vou dar um padding horizontal nele de 20. Por quê? Ele vai estar dentro do formulário, então ele vai estar do tamanho do meu risco. Só que se a gente for olhar no design, ele é menor. Ó, ele é menor que o risco. Se você der um padding de 20, horizontal de 20, ele vai diminuir
daquele tamanho lá. Então, pede um horizontal de 20. E ele não está colado lá em cima. Então, margem top de 40. Ok? É isso aqui que eu vou criar. Tá? Ok? Aí o que eu tenho? Isso aqui. Né? Um botãozinho lá. Eu acho que. Acho que o meu celular deu uma travadinha aqui, mas vamos lá. Que coisa eu mando. Vamos mandar ali. Um reload. Sempre ajuda. Agora foi. Né? Se eu pôr aqui, ele já traz o teclado, né? Beleza, observem que, olha lá. Aí eu posso digitar alguma coisa. Confirmou. Mas aí, é, vamos aos detalhes, né? Eu digitei, escrevi e ficou a mesma coisa, né? Então, não tá uma mudança. Então, vamos começar a brincar com isso aqui, né? Vamos fazer uma graça agora, né? Então, nós criamos, mas eu quero ah, que ele mude quando eu entrar para digitar, ele mude a corzinha da barrinha, eh, fique verdinha, por exemplo, tá? Um verdinho. E, e quando eu sair, ele volte ao normal. Então, como é que eu vou fazer isso, tá? Então aqui, ó, eu vou criar uma variável. Então, quando eu tiver foco, então isso, focus, fo, focus, focus. E set is focus, né? E eu vou usar deixa eu carregar aqui. Use states. A gente já. Não, aqui foi outro. Foi o props. O use state ele mantém um estado. Aliás, nós usamos sim. Quando a gente fez aquele do botão de clicar, mostrar e apagar a imagem, né? Então, eu vou usar de novo aquela ideia, tá? Então, use state, daí eu ponho aqui use state padrão false, ok? Lembrando, ó, quando você põe aqui, ele já espera alguma coisa booleana, então, eu falando que ele já é falso. Então, eu vou criar duas variáveis, desculpa, duas funções, né? Para atuar, tá? Handle input blur, que é quando você vai perder, né? Set is focused false. Então é quando você perde. E
handle input focus. Quando você ganha o foco, aí o set is focus vai ser true. Beleza. E aí a graça que nós vamos montar? Vamos lá no nosso teste input, tá? Então depois do placeholder, eu vou pôr aqui on blur e vamos lá, handle input blur, tá? On focus, handle input focus. Então, quando ele tiver o foco, ele vai acionar aquela função. Quando ele perder o foco, que é o onBlur, ele vai acionar a outra função. Legal, e como muda o estilo? Vamos lá fazer graça agora. Para fazer essa mudança, aqui vira um, vamos dizer assim, um array, tá? Opa, é array. Aqui. Então eu vou passar para ele como se fosse um array. Como é mais de um, vou usar aquela forma que a gente tem adotado. Então é o input estilo normal. E aí eu vou pôr o seguinte: is focused e aí aqui eu vou pôr direto em estilo, tá? Então border color colors ponto green, tá? Feito, salvei. Vamos lá. Ganhou o foco, ficou verdinho, tá vendo? Ó? Perdeu o foco, ficou cinzinho. Ganhou o foco, ficou verdinho. Perdeu o foco, ficou cinzinho. Se eu digito alguma coisa e saio, ele ainda fica cinzinho, né? Assim, pô, podia fazer assim, né? Entrou, ficou verdinho, saiu, ficou cinza, mas se eu tenho um texto digitado, eu quero que ele fique verde ainda. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá brincar de novo. Então, vou criar uma outra condição, que é se o texto está preenchido. Então, const is filled, set is filled, use state, também o padrão é falso. E aí eu vou criar mais uma, né? Porque agora é se houver mudança no texto, né? Não é se ele tem foco ou perdeu o foco. Então, function handle in input change. E aqui eu preciso do texto que você digitou. Preciso saber se você tem alguma coisa lá, tá? Então, é value e é do tipo string, né? Lembrando aí que o TypeScript é tipado, né? Então, o que eu vou fazer? Set is filled. Aqui, uma jogada interessante. Duas exclamações, value, basicamente ele vai fazer o quê? Ele vai verificar, tem texto, tem alguma coisa dentro de value e tem texto, então é true. Não tem, é falso. Tá? Então, já tem meio caminho andado. Eu vou fazer mais um outro negócio aqui. Tá? Porque eu quero também que ele guarde esse nome, né? Depois nós vamos usar, mas eu quero que guarde esse nome. Guarde o nome que foi digitado.
Então, como que eu vou fazer? Então, eu vou criar aqui uma outra variável, const name, set name, use state. Aqui tem um detalhe. Eu não preciso falar o tipo que eu vou usar, porque o padrão é o booleano, né? Como eu falei, quando eu ponho aqui, ele já fala que é que é booleano, tá vendo? Que é o padrão. Quando não é, então eu dou o tipo. Como é nome, nome é string. Então eu aviso, ó, é uma string, tá? E aí automaticamente quando você põe aqui, ele já virou string, tá vendo lá? String. E aí o que eu vou fazer? Então aqui quando você mudar o texto, eu também quero que preencha o nome, tá? Set name value. Então você vai pegar o nome que foi escrito. E eu vou fazer um detalhe aqui interessante. Quando ele sair, tá? O set is filled está preenchido, name. Aquela mesma ideia. Se tiver alguma coisa no nome, o preenchido vai ficar true. Se não tiver nada, vai ficar false. E agora eu brinco lá com os estilos. Só que agora são duas coisas. Eu vou testar se ele tem foco e se ele está preenchido. Então aqui muda, tá? Então aqui é. Ele tem foco. Ou ele está preenchido e a borda. Ok? Ah, e falta aqui a função, né? Lógico. On change test. Tá? Teve mudança de texto. Então, handle input change. Eu não preciso especificar, tá? Já é automático aqui do React Native. Quando ele tem um change test, ele automaticamente já passa para a função o value digitado. Então, eu não preciso especificar aqui, ele já passa, só preciso ter aqui que ele recebe, tá? Então, tá feito. Vamos salvar e vamos ver o que aconteceu aqui. Digitou, beleza. Saiu, perdeu. Entrou, beleza. Pôs um nome. Saí, manteve o verdinho. Porque está preenchido, viu? Então lá, deu foco, ficou verde. Saiu, perdeu foco, ficou cinza. Deu foco, preencheu, tá preenchido, mantém o verdinho. Nós já temos aqui. Aí vamos fazer mais uma graça. Usando a mesma função lá, Sphered. Eu vou mudar o emoji. Então eu tenho esse emoji aqui. Então, ó, vamos lá. Sphered, está preenchido. Se tiver preenchido, eu vou usar um outro emoji aqui. Deixa eu ver aqui. Smiley. Qual smiley? Esse smiley. E se não tiver? Qual smiley? Aí é aquele que a gente já está usando. Ok? Vamos ver como ficou. Aqui está preenchido. Vou apagar. Olha lá, viu? Mudou na hora, olha lá. Já viu o smiley mudando? Então, ó, começa com esse. Entrei, preencheu, ele já muda o smiley lá. Apagou, não tem nada. Tem, mudou o smiley. Olha lá. Fizemos uma graça bacana no nosso aplicativo.
tá? Legal? Então, ó quanta coisa nós aprendemos hoje, hein? É, a gente já tinha visto fazer componentes, né? Nós vimos o safety area, eu já tinha comentado com vocês. Vimos o input, vimos o uso das funções, nós já tínhamos percebido, tinha usado naquela de clicar, de mostrar e apagar a imagem, né? Mas agora a gente viu a ideia de você poder mudar o, o tipo de efeito, né? Eu ia falar CSS, né? Mas não deixa de ser uma espécie do nosso CSS lá do HTML, né? O estilo, né? Mudar o estilo do meu componente, do meu elemento de acordo. Eu poderia aqui pôr um nome, tá? Mas aí teria que ter lá no Styles, mas como é só a borda, não valeria muito a pena. Tá? Se fosse mais alguma coisa, aí sim você põe lá e chama aqui direto o Styles. Então, a gente viu como mudar, viu como preencher, tá? Tem um detalhe aqui. é, no Android não vai dar esse efeito, mas pode acontecer no iOS. Quando eu vou preencher, pode acontecer, porque aqui ele tá vendo, ele sobe automaticamente. Isso é padrão, pelo menos na minha versão do Android, não sei na de vocês. No iOS pode acontecer dele subir, ele não muda, ele não faz essa subida. Então, o que acontece? O teclado vai cobrir o botão, então eu preencho, não tem como eu clicar no botão. Eu já peguei alguns aplicativos que funcionam dessa forma, é a maneira como ele foi construído, tá? O que que eu faço para evitar isso? Então, eu tenho como fazer, tá? Então, para resolver isso, eu vou usar dois elementos aqui que eu preciso importar. Um é para detectar como o teclado, ou colocar como o teclado vai funcionar. Ou estabelecer que eu vou ter um teclado ali trabalhando, né? Então é o keyboard avoiding view. E o outro eu preciso determinar porque o funcionamento no iOS e no Android são diferentes. Então eu pego a plataforma que você está usando, que é o plataforma. O keyboard avoid view a gente vai colocar aqui, tá? Então eu ponho depois do safety area, ele tem que envolver todos os meus elementos. Então, keyboard avoid view, tá? Ele vai envolver tudo, então eu vou tirar daqui. Aí vem aqui embaixo e vamos ajustar aqui. A gente pode pôr para ele vai ter mais de uma característica aqui, então eu já vou seguindo ao nosso estilo. Já vou fazer aqui. A gente pode pôr para ele o mesmo style do container, tá? Não tem problema. Aqui. E agora eu vou estabelecer como ele vai funcionar, tá? Behavior. Opa, behavior. Behavior igual. Abro chavinha. Plataforma. Plataforma. Ponto. OS. Três iguais, né? Se ele for totalmente igual aqui. iOS. Se ele for iOS, né? Ele tem que fazer o que a gente chama de padding. Ele vai dar um espaçamento, ou seja, ele vai forçar a jogada para cima, tá? Isso no iOS. E se ele for o Android, ele vai usar o High, tá? Para cada plataforma, o teclado vai ter um comportamento diferente. Tá atualizado.
Ver aqui, legal que agora avacalhou o nosso botão aqui. É, eu vou mudar esse raio aqui. Deixa eu pôr padding também. Tá funcionando. É, esse aqui é, é recomendado aí para iOS, mas aqui pra gente não ficou legal não, né? Primeiro que ele tá dando como preenchido, vocês perceberam? Ó, ele birutou aqui o nosso coisa. Olha lá, tá dando como preenchido já. E foi o Keyboard Avoid. Quer ver? Deixa eu tentar tirar só pra gente ter certeza. Ela, mas ainda tá com. Deixa eu dar um reload aqui. Vamos voltar. Só pra gente ver. Eu fiz o teste anterior. Ah, agora sim. Não... Faltou um reload, tá? Às vezes acontece isso, viu, gente? Então, tem que dar uns reload da vida aí pra ele se perde. Ok? Ele agora tá com tudo, mas não deu aquele problema da outra vez. Do teclado lá. Beleza, é esse é o funcionamento. Faltou um reload lá, ele se perdeu, tá? Bom, então vejam. ah, não mudou nada, tá? O Android ele já está fazendo esse comportamento. Eu já peguei algumas apps que quando você faz, ela sobrepõe, o teclado sobe, ela não sobe, não faz essa, esse é o high, né? Seria isso que ele deveria fazer quando a gente faz aquela programação. E do iOS, ele costuma subir o teclado e sobrepõe, ele cobriria aí, no caso, o botão confirma. E aí você fazendo o padding, ele dá esse afastamento, tá? Ah, talvez aqui seja a versão, tá? Do meu Android. Então, se aconteceu, depois vocês até me falam se aconteceu com o de vocês, se ele sobrepôs ou não. Eu já peguei uns aplicativos que sobrepõem mesmo, fica complicadinho. Você tem que ficar tirando o teclado, senão você perde o botão, né? Talvez pela quantidade de informações na tela, e aquela coisa toda. Mas tá aí. Seria esse ajuste. Para quem teve o problema, ele isso aqui corrige. Eu já percebi que muitas vezes a gente tem que dar o reload, tá? Que ele se perde dependendo das mudanças.
ele não atualiza, ok? Para a próxima aula, eu vou estar, a gente vai estar apertando o botão de confirmação, né? Fazendo a tela de confirmação. Vamos ver lá o projeto, só para a gente. Seria essa tela aqui, tá? Daqui eu venho para cá. Na verdade, daqui eu tô indo para cá, né? Eu tô digitando. É, essa aqui é aqui, né? Eu tô digitando, é o que a gente está fazendo. Aqui inicialmente esse botão teria que estar dessa forma, então depois a gente vai ajustar. Digitou, ele vai pegar esse aqui, então depois a gente vai fazer isso. Confirmou, ele vem para cá, né? Confirmou, ele vai vir para cá. E aí daqui a gente vai para as outras telas. Observe que tem o nome do usuário e tudo mais. Daí a gente vai para o restante das telas, tá? Vejam que é, parece pouco, mas a gente está aprendendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ok? Dúvidas é só postar lá no WhatsApp e para que eu possa estar esclarecendo, tá ok? Espero aí que tenha dado tudo certo. Qualquer coisa é só procurar. Então, até aí a próxima aula.